Olá, vocês, tudo bem? Tudo em riba? Aqui tá tudo indo, né? Tudo caminhando. Um dia tá bom demais, outro dia tá mais ou menos e vamos que vamos. Espero que com vocês também. Tudo faz parte, né? E que a paz, o amor, a fraternidade e a caridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Amém? Então tá bom. Prosseguindo com a nossa série de dons, visões e acontecimentos ditos como sobrenaturais, né? Eu vou contar hoje praticamente seria na igreja, né, um testemunho, mas não deixa de ser algo sobrenatural e muito bonito, tá bom? E até agora ninguém se pronunciou, ninguém mandou nenhum e-mail para contar nada. Ajuda aí, né, gente? Como diz o Datena, ajuda aí. Daqui a pouco o meu repertório acaba a prosa. Então, meus queridos e minhas queridas, né? Aconteceu com o meu pai, lá na cidade de Tupã, na Alta Paulista. Alguém deve conhecer. A Alta Paulista compreende Marília, Bauru, Dracena, Lençóis Paulista, indo para Botucatu e vai embora. Aquele tapete verde, né? Aquela quilômetros e mais quilômetros, né? De verde, coisa maravilhosa. Então, o meu pai foi fazer uns exames, ele estava com problema na próstata, dificuldade de urinar, aquela sensação que a bexiga estava sempre estourando, né? E foi fazer exames e o médico deu um diagnóstico bem feio, né? Para ele, para a família, que ele estava com um tumor na próstata. E não tinha jeito, tinha que fazer uma cirurgia e não tinha assim, segundo eles, né? Segundo ele, o médico, o urologista, meu pai teria 6 meses de vida. Era meio do ano, então, segundo eles, chegaria até o final do ano. Então foi aquele rebuliço, né? E ele ainda falou, olha, como é uma cirurgia muito delicada, o tumor, né, tá bem grande, eu sugiro que vocês façam a cirurgia tudo no particular. O hospital lá não tinha muitos recursos, né, não era como, não sei como tá hoje, né, isso já faz muitos anos. Naquela época era um hospital, assim como alguns prontos-socorros, né? Então, minha mãe ficou muito apavorada, né? Meu pai era novo ainda. Então, todo mundo, né? Aqueles telefonemas e o que vamos fazer. E a nossa família, o médico, eles falam isso, né? Tem que ser particular, como se a gente, né? Então foi o seguinte, minha mãe chamou os filhos, né? E falou, olha, nós vamos vender a chácara, né? Uma chácara bem grande, bem bonita, que eles tinham lá. E a gente faz a cirurgia, né? Compra alguma coisa menor. E aí, nesta época, meu irmão, que eu já contei aqui, estava estudando medicina e veio também, né, para ver, para falar com o médico e pelos exames, meu irmão falou, olha, realmente é isso aí, não tem o que fazer. Vamos tentar a cirurgia e ver o que vai dar, né? E aí, a minha mãe fez um voto
E, e uns falavam, vende, outros falavam, não, não vende, porque o que tiver que ser, será, e aquelas coisas, né? E o meu pai não queria que vendia. Ele adorava, né, aquele lugar. E ele falava, não, não é justo, não precisa de vender, vamos fazer o tratamento, vamos fazer o que der para fazer no INPS e nada de vender a chácara. Mas a minha mãe fez um voto, ela disse assim, eu vou pôr a chácara para vender e é 6 meses. Se nesses 6 meses vender, beleza. Se dentro desses 6 meses não vender, não vou vender mais, né? Era um propósito que ela fez. E foi assim, ele foi tomando, né, os medicamentos, mas realmente estava bem difícil, né, o quadro dele, a situação dele, e foi levando. Meu pai era uma pessoa muito temente a Deus. Eu sempre que eu falo dele aqui, eu falo, sempre enfatizo isso. Daqueles que passava na frente da televisão, na casa da gente, na casa dele não tinha televisão, ele virava as costas para a televisão, ele sempre falava, isso é a perdição do mundo, essas novelas vai pôr a mulherada a perder, e dito e feito, né? E realmente ele tinha a única coisa que era de lazer dele, fora o trabalho dele lidando lá na chácara, era quase um sítio, irmãos, era muito grande, né? Diria que era praticamente um sítio, tinha de tudo quanto era plantação, aves e um monte de coisa, né? E temia muito a Deus, ele tinha um radinho que ele ouvia o Zebétio, né? O Tunique Tinoco, as duplas caipira, raízes, né, de antigamente, né? Porque hoje também eles chamam de sertanejo, né? Uma música, mas tudo bem. Aí, meu irmão chegou, estava estudando, eu disse, e veio para ver, né, como que estava a família, era férias de julho da faculdade, e ele foi lá no quintal, né, no terreiro, atrás do meu pai, para abraçar, para dar para ele, né, saudação, estava chegando, e ele encontrou o meu pai parado. E o meu pai tinha um cachorro muito bonito, ele era todo preto, chamava Liste. Aquele cachorro que tem um pelo bem bonito, bem caído, era assim, parecia um pelo azul marinho, de lindo que era, né? O companheirão do meu pai. E o meu irmão chegou e ele chamava ele, né? Ei, pai, pai. E o meu pai não tinha reação nenhuma. Que ele sempre, quando ouvia um carro parar ou alguém chegar, né, ouvia vozes lá dentro de casa, ele sempre foi uma pessoa acolhedora, ele adorava, né, já vinha correndo para ver, para abraçar. E meu pai nem viu ele chegar, nem nada, né, não ouviu a conversa, mas... E o meu pai estava parado, o cachorro do lado dele, e ele chamava o meu pai, e o meu pai estava assim como quem estava estupefato, parado. E ele ficou preocupado, sabe? Mas ele respeitou. Era normal, ele está sempre orando, né? Embora ele não estava ajoelhado. Mas ele sempre contava que ele ficava no canto da chácara, que ele orava, que ele conversava muito com Deus, né? Meditando. E ele não quis interromper. E ele ficou ali, né? Olhando, braço cruzado, olhando. Falou, quem sabe ele está orando, né? Ele vai terminar. Só que não, ele não saía do lugar. Aí, como ele já estava com aquele quadro, né? Embora que se ele tivesse muito mal, ele cairia, né, no chão. Mas ele chegou perto dele assim, ô pai, tá tudo bem? Aí ele levou um susto, sabe? Oi, você tá fazendo aqui, né? Nem esperava, né? Estava estudando, ele nem estava sabendo que era férias de julho, nem nada. Aí ele falou, o que foi? Aconteceu alguma coisa?
Aí ele falou assim, não, não. Aí meu irmão parou ele assim. Aí ele falou assim, ai filho, eu acabei de ver uma coisa tão linda, que eu fiquei assim parado, né? Perplexo, né, com a visão. E aí meu irmão abraçou ele, foi levando ele para dentro de casa. E gozado que os dois, né, ele e o Liste também ali, o tempo todo parado junto com ele. E aí ele entrou dentro de casa, sentaram ele, né, ele estava esquisito, muito esquisito, branco, né. E aí minha mãe deu lá alguma coisa para ele tomar, para ele se recuperar. Tava muito estranho mesmo, não era dele aquilo. Era uma pessoa espontânea, alegre. E aí ele começou a contar que ele estava ali e ele viu uma luz azul. Mas era um azul tão lindo, tão maravilhoso. E era que nem uma luz, mas era tipo uma bola, né? Nem muito grande, nem muito pequena. E ela ia e vinha, ela ia e vinha. E ela começou a ir e a girar em determinado lugar, né? Ela antes ia e vinha, acho que está dando para entender. E ele ficou assim, olhando para aquela beleza, né? Maravilha. Não brilhava, ele disse que era um azul lindo, 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 lindo. De repente, aquela bola, aquela veio de encontro dele e parou e voltou. E foi embora e sumiu. E por isso que ele ficou ali parado. Ele ficou sem voz, ele ficou sem forças, ele ficou... E na hora minha mãe, meu irmão, entenderam, né? Começaram a chorar. E abraçava e falava assim, ai, ele chamava-se Antônio. Minha mãe chamava ele de Tó, né? Ai, Tó, eu acho que foi que você recebeu a cura. E meu irmão falou, também acho que foi alguma coisa nesse sentido que aconteceu. E realmente, ele tinha recebido desta maneira, durante o dia, né? Ele não estava esperando, estava ali na sua rotina, na sua lida, no seu trabalho. Era tipo depois de umas 2h30, 3 horas da tarde, havia muito sol e ele passou a se sentir bem após aquele dia e ele começou já a ir ao banheiro, já começou a urinar bem e realmente ele recebeu esta graça linda, maravilhosa. E aí meu irmão foi até junto com ele, né, para refazer os exames e o médico constatou que o tumor estava totalmente cauterizado, seco. Ele murchou e secou. E ele já estava totalmente curado. Lindo, né? Quem crê? Quem crê verá a glória de Deus, né? E ele costumava sempre falar pra gente. Nesta época a gente morava tudo em São Paulo, sabe? De vez em quando eu faço assim para dar uma olhadinha ali nos numerinhos, tá bom? E ele sempre contava que ele estava ali na chácara e ele via também assim tipo uma fita dourada. Ele falava assim que era uma fita, tipo uma fita, sabe essas fitas que eles colocam assim no Detran, nas ruas quando estão para interromper, fazem algum trabalho, eles colocam aquela fita amarela e preta
para a pessoa não chegar ali, para a pessoa ver que ali está fazendo-se algum trabalho, né? Interromper aquele local. E ele contava para gente que ele via, tipo aquela fita, em toda a chácara. Ela andava, ela circuncidava toda a chácara. Ele olhava e aquela fita imensa, ele olhava de um lado, a fita estava. Ele olhava para trás e ele via também. E ele tinha dificuldade, ele foi motorista de ônibus durante muitos anos, e o reflexo do sol e o reflexo dos faróis, né, danificou a vista dele. Então ele usava o grau máximo de óculos. Então às vezes ele até falava assim, pode ser que seja assim, algum reflexo, né, alguma coisa que eu tô vendo. E ele falava, mas é muito lindo, filho, é muito lindo isso que eu vejo. E ele não ficava com medo e nem ficava com perplexidade como ele ficou do dia da luz azul lá, da bola azul, né? E ele disse que ele ficava encantado, porque aonde ele olhava, aquela fita dourada circuncidava todinha a chácara. Manifestação linda, maravilhosa. E aconteceu, veja, sem ele esperar. Por certo, ele orava, né? Claro, como todo mundo. Minha mãe fez o voto, e todo mundo que conhecia, ele era muito querido. E estou contando aqui para vocês. Ele levantou para contar essa graça, né? Testemunho na igreja. E eu acho que, por ser assim uma manifestação bonita, sobrenatural, porque geralmente as pessoas falam, eu estava enfermo, aí eu sonhei com pessoas de branco, com médico, com enfermeiros, né? E a manifestação dele foi assim, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e vale a pena para reflexão nossa, né? A pessoa que se consagra, a pessoa que... Ele não tinha medo de morrer, ele falava que ele não tinha medo de morrer, que o que tivesse que ser, será. Mas, né, Deus achou que ainda não era a hora dele, o curou, e hoje, anos depois, estou contando aqui para vocês essa graça maravilhosa que meu pai recebeu. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Amém?